Senhor presidente, colegas vereadores, colegas servidores municipais, especialmente da Câmara Municipal, público aqui presente, Alto Santense que nos acompanha através dos meios de comunicação. Senhor presidente, eu queria inicialmente aqui convidar todos os Alto Santenses, sobretudo a Câmara dos Vereadores, todos que estão nos ouvindo, para hoje às 18 horas, como bem frisado aqui pelo vereador Plácido, a nossa quarta-feira literária Nicodemo Napoleão. Esse ano teremos a presença da dona Grácia Conrado, esposa de Nicodemos, estará presente. Eu acho que seria de grande valia nós prestigiarmos o evento e, consequentemente, darmos um abraço fraterno a essa nossa conterrânea, que tanto ela, juntamente com seu esposo, tanto difundiu de forma positiva o nome da nossa cidade, do nosso município, pelos mais distintos recantos do nosso estado, principalmente. Senhor presidente, outro assunto que me faz usar a tribuna aqui é que nós também fomos contactados que existia uma insatisfação por parte de alguns populares com relação ao transporte de ambulâncias, solicitação de ambulâncias, também frisado aqui por vereadores que nos antecederam. Nós conversamos ontem à noite, nós estivemos no São João lá do Cazuza, e lá na oportunidade nós conversamos com a vice-prefeita Genileuda. É, Ela demonstrou que está sensível à situação, já se reuniu com a secretária de saúde, com a diretora do hospital, estão buscando uma solução prática, ágil, né, e que esse tipo de episódio não volte a ocorrer, ou pelo menos ele seja minimizado. O que, na verdade, essa gestão, a gestão do prefeito José Joaquim, não se exime, não se esconde dos problemas, muito menos das suas responsabilidades, né? É, que, na verdade, quando esse problema todas as gestões têm, não seria diferente com a gestão do prefeito José Joaquim, mas o grande diferencial é que, como esse dito popular, vai para cima, tenta se resolver, e não se buscando culpado. Na realidade, o que a gente necessita, presidente em exercício Felipe, é que não volte a acontecer, porque realmente quem está numa unidade hospitalar, sobretudo numa cidade diferente da nossa, já está com a situação fragilizada emocionalmente, e aí quando se recebe alta, a expectativa de retornar para o seu lar realmente ela é grande, e a pessoa quer que tenha o máximo de agilidade possível. E esse, como também na zona rural existe também alguns questionamentos que quando entra em contato pedindo ambulância, existe uma certa morosidade, uma certa demora, e a vice-prefeita Genileuda nos afirmava ontem que está pessoalmente tentando solucionar esse problema. Eu acho que aqui a unanimidade dos 11 vereadores, eu acho que não há ninguém que questione a boa vontade, a benevolência, acima de tudo, o compromisso e responsabilidade da vice-prefeita Genileuda e nem do prefeito José Joanir. Outro assunto, meu caro vereador Plácido, comentaram comigo que nós dois principalmente fomos citados não como uma crítica pejorativa, mas como um pedido de ajuda com relação à ampliação da carga horária dos professores, principalmente dos professores efetivos, né? Aqueles que são concursados com 20 horas, poder ter a carga horária ampliada para 40 horas, né? E assim, de uma certa forma, resolviam um problema, um problema já do nosso efetivo na questão do magistério, como também alguns dilemas pessoais. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, ela diz o seguinte: são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, isso no parágrafo 1º, no inciso 2º, dispõe sobre a linha A criação de cargos, funções
empregos públicos na administração direta de autarquias ou aumento aumento de suas remunerações. Pelo princípio da simetria, os estados, entenda-se o governador do estado, os municípios, entenda-se os prefeitos. Eles têm essa prerrogativa. Eles têm essa prerrogativa, né? Essa prerrogativa de iniciar, aliás, uma iniciativa privativa do chefe do executivo quando os projetos de lei, quando as leis rezam sobre esses assuntos. Então, era para explicar que não foi omissão, não está sendo omissão do vereador Reino, não está sendo omissão do vereador Plácido, não foi omissão de parlamentares e vereadores que passaram aqui, que tiveram aqui no passado, muito menos dos 11 vereadores do presente. É porque quando a lei ela reza sobre essa situação de criação de cargos, de aumento, de algo que mexa nessa estrutura, ela é de iniciativa privativa do chefe do executivo. Caso qualquer um de nós, ou o vereador Reino, ou o vereador Plácido, ou qualquer um dos outros vereadores, se trouxerem para cá um projeto de lei dessa natureza, é meramente jogar para a plateia, é estar fazendo média, porque não é de competência nossa a iniciativa desses projetos de lei. Eram esses esclarecimentos, esse esclarecimento que eu queria dar aqui. Inclusive, ao vereador Reino ainda tem uma outra situação. Sou professor concursado no município com 20 horas. Na situação, eu poderia ser visto até como se tivesse legislando em causa própria. E se tem algo que esse humilde vereador aqui sempre procurou fazer, foi ter ética e, acima de tudo, compromisso com aquilo que nós nos propomos. Então, não foi negligência, não é má vontade, e deixa o compromisso. Claro que isso tem um estudo, isso já foi. Eu lembro que no passado não tão distante, o então vereador Ivo trouxe essa proposta aqui como sugestão, como projeto de indicação, e o município tem sim feito um estudo, tem procurado fazer um estudo prévio para ver qual é o impacto que tem, o que é que isso pode ensejar em questão de demissões de temporários, enfim, tem toda uma situação. No entanto, esse esclarecimento eu gostaria de fazer aqui para que a gente possa, de uma certa forma, dar uma satisfação à sociedade alto-santense. Na realidade, é a ela que nós devemos as nossas verdadeiras homenagens. Queria aproveitar aqui a oportunidade, a visão não me é muito satisfatória. No entanto, nós observamos aqui que acaba de adentrar aqui nessa casa a professora Socorro Bessa. Queria agradecer, Sandra Bessa, perdão. Queria agradecê-la pela visita aqui à nossa casa, a Casa Legislativa, a Casa do Povo Alto-Santense. Ontem nós fazíamos o convite. E queria dizer para os nobres colegas vereadores e quem está nos assistindo que, ladeando a ela, adentra também, acaba de adentrar aqui nessa casa, um dos maiores radialistas, jornalistas, escritores do estado do Ceará, Nelson Faena. Queria agradecer, professor, me permita chamá-lo também de professor, quantas e quantas vezes no rádio ou na TV também nós assistimos, né, desde lá de tempos mais remotos, né, esse grande jornalista, inspiração para muitos jornalistas no estado do Ceará. Inclusive, se não me falha a memória, visitava muito Limoeiro, estudei muito Limoeiro, sei o quão o irmão é querido na cidade de Limoeiro do Norte. Teve o privilégio de fazer a cobertura da visita do Papa João Paulo II em Fortaleza, no Ceará. Então, está aqui no nosso recinto, está aqui na nossa Casa Legislativa, na Câmara Municipal de Alto Santo, repito, um dos jornalistas mais premiados da história do Ceará. Muito obrigado, sinta-se acolhido, sinta-se parte do povo alto-santense, viu o quanto a professora Sandra, o jornalista Nelson Faena ontem lá na visita no Arraial do Casuso, quanto eles estavam maravilhados. A professora Sandra costuma, vereador Otacílio, elogiar
a gestão municipal de Alto Santo, por onde ela anda, fala o quanto Alto Santo está bonito, o quanto os setores públicos do Alto Santo eles estão funcionando. E queria dizer para a senhora também aqui, para quem está nos assistindo, que existe falha sim. Mas isso é o poder público, é ver a falha, reconhecer que existe e procurar consertá-la. É essa marca da gestão do prefeito José Joani, é essa marca da classe política do Alto Santo nos últimos tempos. Em uma entrevista não tão distante, que nós concedimos a um meio de comunicação aqui do Vale, eu dizia que talvez uma das grandes realizações da nossa terra no momento seria a estabilidade política. Hoje aqui na composição de 11 vereadores, 10 fazem parte da bancada de situação, sendo que esses 10 vereadores, talvez nós cobramos muito mais do que o próprio vereador de oposição. Na verdade, as nossas cobranças elas se dão muito mais pessoalmente, junto aos secretários, junto aos assessores e principalmente junto ao prefeito, porque a responsabilidade, o compromisso e, acima de tudo, o bem-querer pelo Alto Santo, ele está dentre todos nós. Para finalizar, presidente Felipe, queria dizer que também tivemos na inauguração da G-Prime um momento festivo, um momento realmente em que o empresário Rodrigo Araújo ele abria para a imprensa, abria para a sociedade, sobretudo a sociedade do Vale de Jaguaribe. E aqui nós tivemos visitas de representantes de várias cidades aqui do Vale de Jaguaribe, o seu empreendimento, uma fábrica de uma magnitude gigantesca. Eu me atrevo a dizer que talvez, não conheço, no interior do estado do Ceará eu não conheço nenhuma fábrica naqueles moldes. No Brás, que é o maior centro de confecção da América Latina, a gente sabe que é mais de comércio. Não tem uma fábrica daquela em São Paulo. Estou falando no Brás, né? E aí, há 2 dias atrás, eu fui visitá-lo, mas a gente vê em funcionamento, o negócio é mais ainda impactante, né? Subia lá no seu escritório, e do escritório do Rodrigo dá para a gente ver a fábrica toda em funcionamento. Realmente é algo que dignifica essa terra. Costumo dizer que o corte e costura, a confecção, ela está no DNA do Alto Santense. E aí a gente vai pegar alguns prepulsores ainda lá em São Paulo, na comercialização, São Paulo, Fortaleza, mas nós vamos lembrar não apenas de Seu Mimi, nós vamos lembrar de Gerardo Machado, nós vamos lembrar de Zé Machado e de todos os outros que vieram depois dele. E aqui hoje nós já temos um dilema que é difícil de a gente ver isso, não só no estado do Ceará, mas no Brasil. Aqui em Alto Santo hoje falta mão de obra. Hoje, quem quer trabalhar, principalmente nessas atividades no Alto Santo, hoje tem trabalho. E só existe uma maneira de uma sociedade se desenvolver de forma digna, justa e sustentável, através do trabalho e da educação. São 2 pilares que jamais poderão faltar. Finalizando, queria pedir as bênçãos que o menino Deus, nosso padroeiro, possa abençoar cada um de nós e que nós possamos ter um mês de julho com muita paz, com muita harmonia e com muitas bênçãos. Obrigado, senhor presidente.